2001. Era assim que o brasileiro via o mercado financeiro. Uma escuridão total. Foi aí que, em um pequeno escritório, a XP abriu suas portas. E ao ligar a luz, acendeu muito mais que o espaço de 25 metros quadrados. Iluminou o caminho para os investimentos além dos bancos. 2011. Chegava o momento de compartilhar o que a gente havia aprendido. Nascia a Expert XP. Ano a ano, seguimos investindo em conteúdo. O brasileiro crescendo em conhecimento. E assim, transformamos o futuro. Já somos milhões de mentes acesas, com muito mais clareza em nossas escolhas. Tornamos o conhecimento acessível a todos. E estamos apenas no começo. Bem-vindo à Expert XP 2021, o maior festival sobre investimento do mundo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Palco Parceiros, na sua Expert XP 2021. E aqui, a gente acredita que investir no conhecimento transforma o futuro. Eu sou a Mônica Iose e chegamos juntos ao terceiro e último dia do evento. Aqui no nosso palco, a gente traz para vocês conteúdos preparados pelos nossos parceiros, com temas atuais, em vídeos ao vivo e on demand. Nós temos também as páginas dos nossos patrocinadores. Todas as logomarcas são clicáveis, então não deixem de visitar. E eu quero saber se você já participou da nossa live. Participa! Deixa aqui o seu comentário. E você, por acaso, já passeou pelo nosso palco para explorar todos os nossos conteúdos? Não? Então, olha só, espera só mais um pouquinho que a palestra dos nossos parceiros da Pátria já vai começar. Então, boa tarde para você que está ligado aqui na Expert 2021. Meu nome é Kaique Grossman e é um prazer, junto com a Gabriela Tomé, estar moderando esse painel. Prazer, boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Olá. Bom, Olá, pessoal. Temos aqui hoje para falar com a gente sobre as tendências da indústria de Private Equity, o Ricardo Scavazza, CEO do Private Equity do Pátria. Obrigado, Scavazza, aqui pela participação com a gente. Obrigado, Kaique. Obrigado, Gabriela. Vamos lá. O Private Equity ainda é pouco penetrado no Brasil. Embora tenha gerado retornos sólidos nas últimas décadas, né? Além disso, a alta volatilidade das ações públicas reforça um bom momento para aproveitar as oportunidades alternativas de investimento. Então, com isso, Ricardo, acho que para a primeira pergunta, vamos falar sobre o Pátria, né, que já está aí no mercado há mais de 30 anos. Conta um pouquinho para a gente a história da empresa, a trajetória nesses anos e o que mudou em termos dos investimentos e empresas que vocês sempre analisaram nesses 30 anos. Muito bom. Bom, o Pátria ele tem a sua origem em 88 no Banco Patrimônio, que é um banco que foi fundado por sócios brasileiros em sociedade com a Salomon Brothers. E a partir do banco se criou uma unidade de investimentos privados, o Private Equity. Eu acho que foi muito similar ao que aconteceu em outros bancos. O Pactual tinha uma unidade de Private Equity, o Garantia, o Opportunity. Então, o Bozano. Então, vários bancos tinham essas unidades de Private Equity. A gente também criou dentro do banco. O banco foi vendido para o Chase Manhattan, e que virou depois JP Morgan. Então, hoje o Banco Patrimônio está dentro do JP Morgan. E o que era o Private Equity ficou independente e tocou sua vida própria.
A unidade de Private Equity ela começou em 94 e o primeiro investimento dela foi a Drogasil. Então, interessante essa história. A gente investiu na Drogasil, assumiu o controle da gestão. Era uma empresa que estava passando por um momento de transição de gerações. E o meu sócio Alexandre ele assumiu como presidente da Drogasil e liderou esse processo e fez primeiro uma profissionalização da gestão e depois um início de um crescimento forte que a gente vê hoje a Drogasil como empresa líder no setor de farmácias, né? Então, esse foi o nosso primeiro caso. Depois a gente levantou o primeiro fundo em 97, eu entrei no Pátria em 98, e no primeiro fundo a gente investiu em alguns casos que são conhecidos, até o DASA, né? Que foi a empresa que eu trabalhei primeiro. Eu comecei minha carreira na equipe do Pátria, fui trabalhar no DASA, logo quando a gente começou o investimento, em 99, e fizemos o IPO do DASA em 2004. Então, você pega 99 para hoje, a gente está vendo o re-IPO do DASA, né, em 2021. Então, mais de 20 anos, né, desde o que a gente investiu no DASA e depois fez o IPO e para um re-IPO do DASA, né? Agora com uma adição dos hospitais, né? Mas a base é a mesma, né? Daquele que a gente construiu no nosso fundo 1 de 97. Esse fundo também investiu em outros nomes conhecidos como Fotótica, que muitos de vocês devem conhecer, Casa do Pão de Queijo, que também é conhecida, bastante conhecida, e também a Casa Cor, que nós desenvolvemos a Casa Cor, que era um evento era um evento menor. A gente fez uma expansão da Casa Cor e crescemos a Casa Cor, e depois fizemos a venda para Abril e o João Dória, que fez ele junto com a Abril compraram a Casa Cor e depois desenvolveram o negócio. Então, esse foi o nosso fundo 1, que era um fundo de 200 milhões de dólares, e que foi um dos primeiros fundos do Brasil. O Private Equity no Brasil ele começou nos anos 90, e com várias crises ao longo dos anos, alguns fundos não continuaram, né? Você teve os anos ali, início dos anos 2000 e a época de 2003, da eleição do Lula, que a gente fala que é o inverno nuclear do Private Equity, porque era tanta volatilidade, crise, né? Já teve crise em 99, 2000, aí depois tem 2003, foi um ano muito difícil. Então, aquele período, poucos fundos foram levantados. A gente continuou investindo e levantando do fundo. Aliás, alguns dos melhores investimentos que a gente fez foram naquele período de 2003. A gente investiu, justamente em 2003, a gente começou a fazer o nosso investimento em educação, na Anhanguera Educacional, que eu liderei esse investimento, depois fui CEO da empresa. Acho que a Anhanguera também é uma empresa que muitos aí devem conhecer, porque fez a IPO, era uma empresa no mercado. Depois ela fundiu com a Croton, que hoje é Cogna, né? E também fizemos um outro IPO, que foi um investimento de 2005, que foi a Tivit, que é uma empresa de TI. A gente fez o IPO, depois vendeu para um private equity americano, depois do IPO. Então, esse é o começo, né, do private equity do Pátria. A gente, nos nossos primeiros 10 anos, fez essa atividade que já incluía 3 IPOs, uma série de casos, né? E acho que a gente teve bastante sucesso, mas ainda era um fundo que não tinha a escala que a gente começou a ter a partir de 2007, quando a gente levantou o nosso fundo 3 de 600 milhões de dólares, que foi um fundo já um pouco maior e que tinha um destaque importante na época, era um dos maiores fundos do Brasil na época. E esse fundo 3 de 2007, ele investiu, por exemplo, na Smart Fit, que acabou de fazer a IPO, um IPO de extremo sucesso, acho que um dos IPOs de maior sucesso desse ano, certamente, até de anos anteriores, com uma super demanda. Então, a Smart Fit foi um investimento desse fundo que a gente fez em 2010.
Esse fundo também investiu em Aliar, que também fez IPO, e a gente acabou de fazer a venda final de Aliar. Tínhamos feito IPO, ainda tínhamos ações, a gente vendeu as últimas ações da Aliar faz pouco tempo. Isso foi anunciado também a mercado. E aí, após o fundo 3, a gente continuou crescendo, o nosso fundo 4 foi para 1,2 bilhões de dólares, depois o fundo 5, que é de 2015, 1,8 bilhões de dólares, e o nosso último fundo, que é o fundo 6, que é o fundo que a gente está investindo hoje, devemos terminar a alocação desse fundo esse ano, é um fundo de 2,7 bilhões de dólares. Em total, a gente administra 8 bilhões de dólares, que dá mais de 40 bilhões de reais nesses fundos todos. O fundo 3 ele já tá desinvestido agora com a venda da Aliar. Então, são 3 fundos, o 4, o 5 e o 6, que dá esses 8 bilhões de dólares. Então, essa é a história do Private Equity do Pátria, né? O Pátria... Vocês já estão estudando o fundo 7, né? Que você tinha comentado com a gente. A gente está começando a levantar o fundo 7, já está em conversa com investidores, deve ter já algumas notícias de primeiras captações e a gente já estamos iniciando, sim. Muito legal. E aí, em relação ao Pátria, no sentido mais amplo, né? O Pátria ele começa com o Private Equity, mas ele começa a entrar em outras áreas correlatas. Primeiro, infraestrutura, que é um Private Equity focado em infraestrutura, né? São empresas privadas da mesma forma. O approach nosso é um pouco parecido no grupo de Private Equity de infra, e a gente começou a criar os fundos de infra. A gente tem alguns fundos, a gente já está no fundo 4, e também é uma área que tem muito sucesso. Depois a gente tem também a área imobiliária, tem alguns fundos imobiliários, inclusive fundos listados, FIIs, que tem um de propriedades comerciais, outro de propriedades logísticas. Tem um fundo de equities também, que é muito bom, que é um fundo de governança ativa, e temos uma área de crédito. Nesse conjunto todo, o Pátria administra 15 bilhões de dólares, e o Pátria teve um pioneirismo como gestor da América Latina, fazendo IPO em Nasdaq, né, seguindo os passos aí da XP. Uhum. O Pátria fez IPO em Nasdaq em janeiro desse ano, e fomos aí, como gestor da América Latina, o primeiro a fazer esse IPO em Nasdaq, que foi um evento super importante. Muito legal. A gente acompanhou que foi um IPO super bem sucedido esse ano, né? Conta um pouquinho para a gente. Em 2010, vocês tiveram aportes, vocês se tornaram sócios, né? O Blackstone se tornou sócio do Pátria. Como foi estar do outro lado da mesa, né? Negociar com um dos mais renomados fundos de private equity e até o que eles agregaram, como foi essa negociação, o que criou de valor, como ajudou o Pátria a chegar até os dias de hoje? Muito bom. A nossa visão da sociedade com a Blackstone, ela vem um pouco da nossa experiência anterior com a Salomon. A gente tinha essa sociedade no Banco Patrimônio, que era os sócios locais e a Salomon, e na nossa visão, a Salomon alavancou muito o crescimento do banco. Então, no processo de crescer o Pátria, a gente pensou que faria todo sentido trazer um sócio internacional de porte para nos apoiar na expansão, principalmente a expansão internacional que a gente fez, né? Certamente você, chegando na escala que a gente tem hoje, né, de 15 bilhões de dólares, você entrar nos principais investidores do mundo com compromissos de capital que são muito grandes, certamente a chancela da Blackstone e a ajuda que eles nos deram a estruturar a nossa plataforma, a gente tinha a visão que seria muito importante e foi muito importante. E a gente tentou fazer um modelo similar ao que era o da Salomon. Trouxemos a Blackstone, que a gente já conhecia, até por uma curiosidade. A Blackstone foi nosso assessor na venda do banco para o Chase Manhattan, que é uma coisa... E aí a gente acabou conhecendo eles e tínhamos a visão que a gente queria ser a Blackstone da América Latina. A Blackstone é o líder em ativos alternativos. Esse nome, ativos alternativos, denota a soma de private equity, infraestrutura, real estate, fundos específicos, né, que é o que de fundos de mercado privado, que é o que a gente faz.
A Blackstone é líder absoluta desse mercado nos Estados Unidos, e a gente achou que era o ideal ser sócio deles, e conseguimos atraí-los para essa sociedade. Eles compraram 40% da empresa, o dinheiro foi aplicado todo em fundos do Pátria, então também foi um dinheiro que ajudou a crescer o negócio. E aí, durante esses mais de 10 anos, a gente foi sócio deles com esse 60-40, mas chegou um ponto, com o crescimento do negócio, a gente começou a ter uma visão de continuar crescendo e perpetuar esse modelo que a gente tem de partnership, né, de sociedade, né, que é os sócios são sócios do negócio e gerem o negócio. Que sempre foi o modelo que a gente teve no banco, teve no Pátria, né, de sócio envolvido, gestor. E a Blackstone tinha interesse em fazer uma compra de 100%. Acho que nunca foi um objetivo secreto, era sempre explícito, de que era uma coisa de duas fases. Eles pensavam assim, a gente compra 40%, no futuro a gente tem interesse de integrar 100%. Então tinha essa intenção, e eu acho que isso, com o tempo, a Blackstone ficou tão grande que até não fazia sentido para eles ter 40%, eles queriam comprar 100%, e a gente cada vez menos queria vender. Então começou a ter, acho que, de uma relação perfeita de alinhamento e de trabalho, que foi excelente, até hoje é excelente, mas tinha esse desalinhamento, a gente não queria vender, eles queriam comprar. Então, o IPO ele foi para nós uma solução ideal, porque a gente conseguiu no IPO dar uma saída para a Blackstone. A Blackstone caiu de 40 para 15, o mercado com 25, e a gente continua com os mesmos 60. Então, os sócios eles tinham 60, continuam com 60, não fomos diluídos, e a Blackstone caiu para 15. Esses 15 eles mantêm, mas hoje como investidor minoritário, e a gente tem controle total do Pátria. Então foi bem bacana. Eu acho que a contribuição da Blackstone nesses 10 anos foi fantástica. A gente por muito tempo usou o nome Pátria Blackstone. A partir do IPO e dessa redução da participação deles, a gente tirou o nome Blackstone, agora é só Pátria, mas certamente na nossa história você vai sempre carregar esse endosso e essa contribuição cultural e da plataforma que a Blackstone deu, certamente, né? Então a gente é muito feliz e foi muito bom por esse período de 10 anos. E continuam nossos sócios aí sem data para sair. Não, com certeza. Acho que um nome como a Blackstone é um institucional muito grande que deve ajudar bastante até para os próprios negócios, né, que vocês tocam aí, fora a parceria estratégica, que agrega bastante. Aí falando um pouquinho de mercado, a gente sabe que no último ano o setor de Venture Capital está muito capitalizado, né, com recorde de transação, novos players entrando no país. Mas afinal, qual que é a diferença, né, de um Private Equity para o Venture Capital? Dado esse excesso de capital, em algum momento você acha que vocês podem acabar competindo pelas mesmas empresas, ou isso não é algo que pode acontecer? Eu acho, assim, são mercados diferentes. Nos mercados envolvidos, né, nos Estados Unidos, na Europa, tradicionalmente são mercados que você vê uma separação, não só em termos de tipo de empresa, mas também de dinâmica de negócio, né, essa dinâmica de série A, série B, série C, né, quer dizer, o Venture Capital ele tem essa dinâmica de várias séries de investimento, normalmente primários para crescimento, e também a dinâmica de clubes, né? Que normalmente as empresas têm diversos investidores. Os investidores eles investem em várias empresas, portfólios mais diversificados do que, por exemplo, nós temos. E também, se você pega uma empresa, normalmente ela tem um número grande de investidores. Eles dividem os investimentos, né? Então, muito comum você ver 10 investidores numa empresa ou mais. No nosso caso, a gente normalmente está sozinho. Então, nossos investimentos, a gente faz investimentos a média de participação que a gente tem na nossa empresa é 70%. E normalmente só nós, né? O Venture Capital, ele tem essa lógica de
de consórcio de vários investidores, seja nessas séries, vários, ou até numa série, tem subscrição de vários investidores. Então, essa é uma diferença. Esses investidores, normalmente, eles têm muito pouca governança, eles investem em várias empresas e um pouquinho em cada, né? Eu acho que um pouco disso tem a ver também com até a dinâmica de risco, né? O investidor de venture capital, ele sabe que algumas dessas empresas não vão sobreviver. Então, o nível, a estatística de perda num fundo de venture capital é grande. De Você 10, pode ter... ele tende a errar 4, né? A gente até teve um painel sobre isso. Você pode ter uma metade ali, você falou 4 de 10, assim, metade pode perder tudo. Mas a outra metade vai bem, e tem uma estrela que puxa, é mais ou menos essa estatística. No nosso portfólio, até uma estatística real, a gente tem 8% dos nossos investimentos em 25 anos deram menos de uma vez. Né? Sendo que nos meus últimos 2 fundos, por exemplo, no fundo 5 é zero. Todas as empresas estão que é o fundo que já está, o último fundo que está maduro. O fundo 6 está investindo agora, não faz tanto sentido olhar isso agora. Então, a gente tem um nível de perda muito menor, a gente investe em teses, acho que modelos de negócio mais maduros, empresas geradoras de caixa, e acho com menos risco. Acho o venture capital ele tem uma dispersão maior. Eu acho que casos que dão muitas vezes o dinheiro e outros casos que dão menos. Então, e o gestor ele sabe isso, então ele diversifica mais. Ele tem um número de nomes no fundo é maior, tipicamente, do que no private equity, e por isso até eles dividem os tickets e tem uma dinâmica. E eu acho que o tipo de empresa naturalmente tem o aspecto de tecnologia, né? E crescimento, autocrescimento e tecnologia, mas vem também uma questão de cash flows negativos para turbinar crescimento, investimento em plataforma, que gera um valor da empresa muito longo, né? Então, é uma aposta em 5 a 10 anos de que vai ter o resultado. Os negócios que a gente investe, normalmente são de resultado, né, coisas que estão dando resultado agora. Então, digamos, é a diferença do fundo tradicional de private equity e o fundo de venture, que tem aposta de alto crescimento para os maiores, versus um fundo que olha mais o resultado do negócio como ele é hoje, com crescimento, tem que ter crescimento, mas compra empresas que já dão resultado. Então, pelo estágio, pela maturidade, por todas essas coisas que você falou, estando, assim, praticamente é impossível você estar olhando uma mesma empresa. Eu acho é muito pouco overlap. Então, eu acho que a premissa muitas vezes, o típico do venture capital é um novo modelo de negócio que é disruptivo e portanto, ele tem risco, né? Porque ele precisa se comprovar e se estabelecer, né? O negócio de venture capital, quando ele fica sem risco e já está maturado, a empresa já é normalmente muito grande, né? Já está naquele período de crescimento, ela é estruturalmente um caso que tem risco. A gente investe no private equity em modelos de negócio que a gente já vê como mais comprovados. Existe uma transformação grande de indústria, muito, no nosso caso, muito pela consolidação. Acho que um ângulo que a gente explora muito é o ângulo de consolidação de indústria. Eu diria que até uma especialidade do Patria fazer consolidação. A gente compra diversas empresas, junta, cria uma plataforma mais eficiente, mais profissional, líder, e aí busca um IPO ou busca uma saída no mercado. Eu acho que poderia dizer que é uma especialidade nossa. A gente fez em vários setores isso, algumas empresas até que a gente falou aqui, a Anhanguera Educacional, DASA, são empresas que fizeram isso, elas consolidaram uma indústria, fizeram múltiplas aquisições, cresceram e criaram uma empresa de destaque para fazer um IPO. E a gente fez isso várias vezes e com muito sucesso. E a gente, até por isso, o número de transações que a gente faz é muito grande. Por exemplo, esse ano, a gente deve fazer mais de 40 transações de M&A, né, compras de empresa. E são empresas, normalmente, elas são de um tamanho de 100 a 200 milhões de
de reais de valor. Então, a maioria das empresas que a gente compra não são empresas tão grandes, são empresas de um tamanho mais, que seria no mercado considerado médio, mas na soma dessas empresas, a gente cria grandes empresas que aí vão buscar um IPO. Isso é uma coisa que a gente fez muitas vezes e com muito sucesso. Perfeito. Até aproveitando esse ponto, Ricardo, a gente vê que esse ano teve recordes de IPOs na B3. Isso teve alguma alteração na dinâmica para o private equity, né? Empresas talvez mais jovens, menores, acessando já o mercado de capitais? Se pudesse comentar um pouco se isso mudou ou não, ou então até na estratégia de saída, se isso acelerou ou talvez postergou um pouco as estratégias de saída aí do portfólio atual. Não, eu acho que para nós, a gente vê o mercado de capitais como uma das avenidas nossas de saída dos nossos investimentos. Então, a gente vê o nosso papel como criar uma empresa para fazer um IPO. E, como eu falei, a gente faz diversas aquisições. Essas aquisições, muitas vezes, a gente troca ações também, então os fundadores ficam sócios das nossas empresas. Todas as nossas empresas, praticamente, a gente tem mais de um sócio que vem junto com a gente e participa desse IPO. Então, o Patria, ele é um promotor de construção de empresas, muitas vezes para fazer IPOs, e traz os empreendedores junto com a gente nesse processo, buscando esse upside, né? Eu acho que quando o mercado ele fica mais saudável e mais aberto para IPOs, porque ele abre e fecha, né, ao longo do tempo. Para nós, só positivo, porque eu vou ganhar muito mais com a oportunidade de fazer o meu IPO do que com alguém que fez um IPO que eu poderia ter investido, mas deixei de investir, porque a quantidade de empresa é tão grande, né? Você está falando, teve muitos IPOs, é pouco, assim, para o tamanho desse Brasil, entendeu? Não são tantos, Sim, assim. mas comparativamente ao ano de 2020, né? Sim, mas não é. Mas a quantidade de empresas que faz IPO não afeta, assim, então tem menos empresas que eu possa investir. Não, acho que não é tanto assim. E também o que eu acho é que, ao longo do tempo, você cada vez mais fica comprovado o papel do private equity no mercado. Porque você vê, tem estudos da ABVCAP, que a maioria das empresas, mesmo nesse ciclo, ou se você olhar em vários anos, tem participação de um private equity ou algum investidor financeiro. E se você compara a performance dos IPOs que tem um private equity ou investidor e que não tem, historicamente, isso os que tem private equity vão melhor. E por quê? Porque tem uma lição de casa, né? Então, quando você faz um IPO, você está, estruturalmente, uma das coisas mais básicas, você está apresentando perspectivas, está apresentando um plano de negócio, você tem que falar qual é o teu resultado de 21, qual que é o resultado de 2022. Então, uma empresa que não é profissional, no Brasil, muito provavelmente, ela não trabalha com processo de orçamento sólido há muitos anos. Ela tem o resultado sai atrasado, ela tem o planejamento não é utilizado tão intensamente na gestão. Então, qual é a experiência que essa empresa tem para projetar o 2022? Muitas vezes não tem. Então, está fazendo a primeira vez um exercício sério de orçamento. Então, você tem um risco intrínseco ali da que a empresa, por melhor das intenções, que ela faça uma projeção, que às vezes ela erra a projeção. Então, eu acho assim que você passar por um estágio de um investidor, aí traz governança, audita número, cria relatório, processo de planejamento, fortalece o time, traz um diretor financeiro mais sólido, mais experiente, que já tem experiência em mercado de capitais. Então, todo esse trabalho, eu acho que os fundos, nós e todos os fundos fazem, é uma preparação para o IPO. E eu acho que o IPO ele é uma coisa para sempre, né? Em teoria, você está fazendo aquilo, está perpetuando a sua empresa no mercado, ela vai ficar lá para sempre. Então, às vezes, eu acho que
fazer isso um pouco antes ou um pouco depois, você fazer com mais lição de casa, é uma coisa que tem o seu mérito. Então, o ponto é o seguinte, a gente vê que a proposição de ter um private equity como sócio para preparar esse IPO não é absolutamente uma regra para 100% das empresas, mas é uma coisa que faz muito sentido e o mercado sabe disso, as empresas sabem, então, e eu acho que isso vai ficando mais claro, ao longo dos anos vai ficando mais claro e o escopo de oportunidade, novamente, são realmente milhares de empresas que precisam de capital, precisam crescer no Brasil, então, eu acho que só é bom que mais empresas estejam indo ao mercado. O Brasil privado, né, que é não listado, né, é enorme. Então, ou América Latina, né, que é. Então, eu acho que não preocupa não e é só boa notícia. Acho que pegando um gancho nisso que você falou, algo que eu gostaria de saber, acho que o pessoal também, é um pouco sobre a tese de investimento, né? Vocês já estão aí no 6º fundo que você comentou, praticamente full invested. O que vocês buscam investir quando vocês estão olhando uma empresa? O que vocês olham em termos de mercado, perfil de empreendedor, modelo de negócio, segmento, né? Como é que era isso? Talvez, eu imagino que isso tenha mudado muito a dinâmica, né? Mas o que vocês buscam, como é que vocês olham e como foi essa mudança ao longo do tempo? Bom, eu acho que tem alguns princípios, né, que a gente segue na nossa filosofia de investimento que para nós, são fundamentais. O primeiro é a questão do setor, né? A gente é especialista de setor, então a gente não vê, vamos investir multissetor em qualquer setor. Não, tem alguns setores que nos interessam, e por razões específicas a gente acredita que esses setores são mais interessantes para investimento, por questão de crescimento, em primeiro lugar, que são setores que crescem acima da média do PIB, e também por estabilidade, eles não só crescem mais, como eles também são mais resilientes ao longo do tempo. E setores também que têm uma oportunidade de consolidação. A gente falou que muitas vezes a gente vê o nosso papel como consolidador de indústria, então para nós não é bom investir num setor que já está com líderes muito claros e que a market share já está consolidado em poucos players, você não vai ter espaço para criar uma nova plataforma ou para fazer negócios, né? E também com dinâmicas positivas de negócio e rentabilidade. E com essas perspectivas, a gente escolhe alguns setores e a gente se especializou nesses setores ao longo do tempo. O tipo de proposição de negócio que a gente faz, que é de criar uma empresa líder naquele setor, eu não acho que isso funciona para qualquer setor. Você precisa conhecer o setor, precisa ser especialista. Então, a gente investe muito tempo estudando cada setor que a gente está investindo e aí vira um investidor em série naquele setor. Acho que o primeiro exemplo, saúde, né? Então, você pega o setor de saúde, a gente está investindo desde 94 com Drogasil, depois 99 com Dasa, e desde então, um número enorme de empresas que a gente investiu no setor. Então, a gente conhece muito o setor de saúde, conhece as pessoas, conhece a dinâmica, conhece a legislação, sabe gerir empresa de saúde. A gente tem empresa de plano de saúde, empresa farmacêutica, distribuição farmacêutica, empresa de próteses, tem laboratório, tem todo tipo de empresa no mercado de saúde a gente tem, né? Obviamente, isso ajuda muito, né? Você conhecer o setor profundamente. Então, no setor, com certeza, falei que a gente é, em média, 70% de participação nas empresas e a gente é gestor, a gente se envolve com a gestão, é ativo na gestão, indica a diretoria, conduz a estratégia e os negócios das empresas. Então, você precisa ser do ramo, né? Com certeza, em saúde é o principal setor de foco nosso. A gente em segundo lugar, empresas de consumo básico, especialmente alimentos e bebidas, é uma área também que a gente investiu muito. Eu falei da Casa do Pão de Queijo. A gente tem uma empresa que chama Frutti, que é de açaí. Você deve conhecer um potinho de açaí, que acho que é líder absoluto. Você vai Minha ver filha adora. Em qualquer supermercado, né? Então, também é uma empresa. A gente tem uma empresa absolutamente líder
em distribuição de alimentos para food service, ou seja, entrega alimentos para restaurantes, bares, padarias, é líder por muito, assim, por um líder absoluto no Brasil. A gente também é líder em café, café corporativo. Então, os principais empresas, a gente tem uma participação de mercado enorme. Essas máquinas de café, vending machines, então também é um negócio. Então, a gente tem muitos negócios ligados a alimentos. A gente está investindo em supermercados agora também, recentemente. Então, é uma parte importante do nosso negócio. E depois, na área de serviços, a gente investe há muito tempo em empresas de serviço. A gente já teve várias empresas de logística, que já compramos, vendemos. Hoje a gente tem um número relevante de empresas de logística que fazem distribuição. Então, a gente tem distribuidora do setor agro, distribuidora de saúde, tem distribuidora de alimentos, que eu acabei de mencionar. Então, é uma área que a gente atua muito. Na área de serviços relacionados à tecnologia, a gente foi lá o investidor da Tivit, né, que foi o primeiro IPO de tecnologia do Brasil. A gente recentemente tem feito outros investimentos em serviços de TI também. Então, essas são as áreas principais. Aí eu esqueci do agronegócio. A gente também tem investido muito no agronegócio. Já investimos em empresas de produtos agro, até já investimos e vendemos, e a gente tem hoje uma distribuidora de insumos agrícolas que é a maior do Brasil e maior da Colômbia. Nós somos líderes na América Latina em distribuição de insumos agro. É uma empresa que cresce muito e é um caso de super sucesso. Então, a gente foca nesses setores que foram escolhidos a dedo, e se você olhar nos últimos 15 anos, esses setores cresceram 3 vezes o PIB. Então super overperformance em relação à economia em média. E nas crises, por exemplo, ano passado, os setores do nosso portfólio tiveram um crescimento positivo, né? Então, principalmente o agronegócio foi muito bem, saúde foi bem. Então, eu acho que você escolher o setor é muito importante, e depois a abordagem. A gente tem um time de gestão que é muito forte. Então, ao longo dos anos, a gente sempre foi gestor de empresa. Então, desde ali da Drogasil, o Alexandre foi lá gerir a Drogasil, eu fui executivo do DASA, fui executivo da Anhanguera. A nossa equipe sempre teve esse perfil mão na massa e de se envolver nos negócios e participar da gestão e transformação dos negócios. Ao longo do tempo, a gente foi institucionalizando, estruturando isso cada vez mais. Hoje a gente tem uma equipe de gestão que a gente chama de value creation, que é geração de valor, que ajuda as empresas a se estruturarem e a gerarem projetos de melhoria. Então, o Pátria está muito próximo das empresas. As nossas empresas têm um contato muito grande com a gente, um apoio muito forte na área de gestão, inclusive porque, como eu falei, o nosso objetivo é de construir essas grandes empresas. Então, a gente cria uma plataforma, cria um time de gestão de alta performance, e aí vai fazendo diversas aquisições e vai crescendo esses negócios e criando uma empresa de alta performance que vai depois buscar esse IPO ou talvez um negócio com uma empresa internacional. Então, para fazer isso, você precisa ter equipe, ter processo. Você fazer, não é uma coisa que você consegue fazer assim, não é instantâneo, né? Claro. Você acha que o perfil do empreendedor e o modelo de negócio que essa empresa segue ajuda vocês nessa implementação, né? Na equipe entrando lá e conseguindo, talvez de maneira mais rápida, ser mais eficiente? Vocês colocam isso também como parte da análise? Bom, a nossa equipe de investimento, ela tem o perfil não só de investimento, mas de gestão. Então, são pessoas que já tiveram em posições de gestão e conhecem os setores. Uhum. Nossos líderes de investimento, eles têm histórico de anos de investir em cada um desses setores. Depois, a gente tem equipe também que já participou dos investimentos nossos historicamente e que a gente consegue trazer para nos ajudar a estruturar essas empresas novas que a gente está
A gente tem profissionais de cada área, de finanças, de marketing e vendas, de transformação digital. A gente tem uma equipe só de transformação digital, Legal. que apoia as empresas. Hoje é óbvio, né? Transformação digital já virou necessidade básica de qualquer modelo de negócio, qualquer indústria. Então, a gente tem essas áreas, pessoas, operações e logística, administração e finanças, transformação digital, que são marketing e vendas, que são as áreas funcionais, onde a gente tem equipes que nos ajudam as empresas do portfólio a estarem em uma melhoria contínua e as novas a se estruturarem para esses processos de consolidação que eu falei. Além disso, a gente também bota times de gestão altamente experientes, né, na liderança de cada empresa. Acho que isso é um processo que as empresas familiares e de empreendedor, elas têm dificuldade de fazer ao longo do tempo, né? O processo de profissionalização de um negócio com o empreendedor, ele demora anos ali de um processo gradual de transição. A gente consegue ajudar muito nesse processo, a gente mantém os empreendedores, eles ficam sócios, mas a gente coloca um time de alta performance ali no D0, né? E que a gente consegue atrair essas pessoas e botar esse time rodando muito rápido. Então, isso agiliza muito o processo de profissionalização e a gente sabe fazer isso muito bem. Também implantação de sistemas, né? Tem o famoso drama de implantar um SAP, né? Difícil. Que todo mundo queima a mão, né? Num processo desse. Quantos SAPs a gente já implantou? Assim, realmente dezenas, né? E estamos agora implantando em empresas novas do portfólio, já implantamos em dezenas no passado. Então, a gente sabe fazer esse trabalho estruturante, que é fundamental para você crescer com velocidade, com segurança e também para fazer uma operação de IPO. Então, acho que isso faz parte do valor adicionado que a gente traz. E a gente foi são 25 anos de investimento, a gente foi criando essas ferramentas e consolidando essas ferramentas que a gente disponibiliza para as empresas do portfólio. Perfeito, muito legal. E, Ricardo, a gente viu que fora os demais teses de investimento que vocês têm, né, real estate, infraestrutura, crédito, vocês entraram também em outros países agora, né, como Colômbia, México, Chile, Uruguai. Conta um pouco dessa estratégia, por favor, de América Latina, como vocês definiram esses países e se tem diferença cultural de gerir, de atuar nessas teses, setores aí em relação à América Latina versus só Brasil. Isso é muito interessante. A gente está já investindo pela América Latina desde o Fundo 3, que é o fundo de 2007, onde a gente já teve uma participação, principalmente por meio da Smart Fit, que foi um modelo de negócio criado no Brasil, de academia de baixo custo, que foi expandindo pela América Latina toda, e a história é fantástica, né? A Smart Fit, ela está em todos os principais países da América Latina, né? Porque vai até o México, e é líder em praticamente todos os mercados. Acho que não é porque acabou de entrar, mas ela tem um track record de atingir liderança em todos os mercados. É líder no México, líder na Colômbia, líder no Chile. Então, é uma história de extremo sucesso de um modelo de negócio que é criado no Brasil e que foi exportado para os outros países da América Latina. E a gente também, numa empresa de logística nossa, do Fundo 3, que teve um super sucesso, a gente também tinha operações no Cone Sul, a gente fazia logística muito forte entre Brasil e Argentina. E aí a gente começou a ter a visão de que fazia muito sentido criar as plataformas América Latina. Então, não só consolidar empresas no Brasil, mas consolidar a América Latina. Porque eu vejo muita similaridade na cultura de negócios. Então, fazer negócios no Chile, na Colômbia, eu vejo muita mais similaridade do que diferenças. Eu acho que cada país tem a sua cultura, mas os latinos, eles têm, acho que, mais em comum do que diferente.
são países com leis sérias, são países com bons empreendedores, em que o brasileiro é bem recebido e a gente tem uma boa conexão, né? E aí a gente cada vez mais está fazendo as plataformas de escopo América Latina. Então, os nossos fundos, eles desde 2007, eles são todos fundos de América Latina, não são fundos Brasil, são fundos de escopo América Latina, e cada vez a participação de países outros que não o Brasil foi aumentando. Então, já no fundo 3 era relevante, a Smart Fit, que é o maior investimento do fundo, metade é fora do Brasil. E aí, no fundo 6, que é o último fundo que a gente está investindo agora, está quase metade, metade fora do Brasil. E a gente está tendo um sucesso muito grande em entrada em alguns países. Acho que o destaque maior é Colômbia. A gente é provavelmente o maior investidor de private equity da Colômbia, acho que somos nós, em volume. A gente faz muito negócio lá. Na área de saúde, a gente está muito relevante. Assim, eu tenho certeza que a gente é o maior investidor de saúde da Colômbia. E também na área de agronegócio, a gente, por meio da empresa nossa de distribuição de insumos, a gente é líder também na Colômbia. No Chile, a gente está bastante ativo também. Temos bastante coisa no México. Tem o Uruguai também, a gente tem um escritório no Uruguai, está com atividades no Uruguai. Temos alguma coisa na Argentina, pouca. Tem Paraguai também. Então, mas os principais mercados foco hoje para nós são Chile, Colômbia e México e Uruguai. São os principais mercados que a gente olha, e sempre com essa visão de pegar um modelo de negócio que pode ser aplicado na região como um todo. E quando você cria a plataforma Latin America, eu acho que você só tem benefícios. Eu acho que um líder Latin America, ele é mais valorizado do que um mercado isolado, seja o Brasil, seja a Colômbia, seja o México. Uma Smart Fit, eu acho que ela tem um prêmio por estar em múltiplos países. É menos risco de economia, é menos risco de moeda. Então, tem um prêmio aí. E quando você vai nos outros em um país, você traz um modelo de negócio vencedor de um país, leva para o outro, você tem uma vantagem. Você está levando uma tecnologia de negócio que não existe ali. Eu acho que o Brasil tem muitos modelos de negócio que o Brasil está na frente em relação a outros países. Por exemplo, a área de saúde, claramente, o Brasil é o país mais sofisticado em termos de saúde. Não só a medicina no Brasil é mais sofisticada, como o setor, né? Você tem aqui várias grandes empresas, área de diagnóstico, área de hospitais, área de plano de saúde. As empresas que tem no Brasil, você não tem esse nível de empresa nos outros países da América Latina, qualquer um deles. Então, você trazer essa expertise, você vai para esses outros mercados, você tem uma vantagem natural. E acho que se aplica aos outros setores também. E é interessante, quando você vai para esses mercados, eles têm receio do Brasil. Então, você conversa com pessoas do Chile, da Colômbia, eles têm receio de falar, vou fazer uma expansão no Brasil. Eles acham que é muito difícil, e provavelmente é. Então, eu acho que você consegue trazer business models para eles. É difícil você ver uma empresa colombiana fazendo uma grande incursão no Brasil. Não são muitos casos. Então, eu acho que esse conceito de criar líderes América Latina é uma coisa que a gente está patrocinando. A gente tem escritórios muito fortes em todos esses países e equipes. E essa expertise que a gente tem setorial, eu acho que ela nos posiciona muito bem para fazer esses investimentos. A gente tem na Colômbia uma equipe muito forte lá há muitos anos, então tem equipe local, mas assim, em relação aos fundos que são fundados na Colômbia, eu acho que o Pátria soma ao fato de ter a equipe, o fato da gente conhecer os setores. Então, nos setores foco nosso, eu acho que a gente provavelmente é o investidor mais preparado para desenvolver aquele setor, mesmo nesses países que não são da nossa origem, né? Mas hoje a gente se vê absolutamente como um investidor Latin America, não exclusivamente Brasil, né? Como refletido até pela diversificação crescente dos fundos, né? Não, com certeza. Acho que foi o que você falou, né? Você poder ser um player que ajuda
essa empresa colombiana, tenho medo de me aventurar no Brasil, né? Vocês têm bastante experiência, ajudam a fazer isso, com certeza facilita e cria essas entradas. Scavazza, acho que um tema muito importante aqui são as perspectivas para o setor, né? Tanto no Brasil como na América Latina. Qual que é a sua visão, né? A sua e do Pátria para essas perspectivas? Teve alguma alteração com a pandemia? Algum setor que talvez era mais interessante, perdeu um pouco o interesse? Ou algum setor que não era interessante, talvez tenha crescido o interesse, né? Como que você está olhando para o futuro? Quais são essas tendências? E o que foi o impacto de pandemia? Algo mudou nesse sentido ou não? Eu acho que pandemia mudou hábitos de consumo e hábitos de forma de trabalho, cultura de mobilidade, né? Eu acho que essa cultura de fazer reuniões e comunicações por meio digital, acho que ela está aqui para ficar, né? Tudo que formato de consumo digital, acho que aumentou exponencialmente, né? Isso a gente viu. O e-commerce Por cresceu exemplo, muito. Sim, a gente viu, por exemplo, na Smart Fit, hoje a gente tem 500 mil membros na nossa plataforma digital, era muito pouco antes da pandemia, né? A gente já tinha uma plataforma, mas cresceu exponencialmente. Eu acho que isso, então, as tendências de transformação digital aceleraram muito, e a gente vê isso permeando todos os nossos negócios. A gente vê como mais uma oportunidade do que um desafio, né? A gente tem uma equipe de transformação digital muito forte, e você fazer esse processo de transformação digital não é trivial, né? E eu acho que você pegar os diversos setores e aí você conseguir explorar as oportunidades de transformação digital é uma das maiores oportunidades hoje no mundo dos negócios, e a gente faz isso bastante, é uma coisa que a gente está muito focado em investir dentro dos nossos negócios. Então, eu acho que esse é o principal ponto que vem da pandemia. Essas questões assim de setores que foram ajudados ou afetados negativamente, eu acho que são coisas que vêm e vão. Então, se você teve, por exemplo, de novo a Smart Fit fechou a academia, depois abre a academia e a academia volta para onde estava. Lógico que foi doloroso quando estava fechada, mas depois abre. Então, teve negócios que tiveram o negócio melhorou por causa do Covid, outros piorou, mas acho que isso já está passando, graças a Deus. Mas eu acho que os hábitos de negócio e de consumo ficam, né? E eu acho que essa é a grande lição. Acho que até também a dinâmica de vocês, né? Muitas vezes indo em loco, estando em loco na empresa, essa questão, né, do home office, como tá falando com as investidas, esse tipo de coisa deve ter mudado. E as tendências, né? Qual que é a sua visão para o Private Equity nos próximos anos? Eu acho que o Private Equity ele vai continuar crescendo. Como você falou isso no início, né, sobre o crescimento do Venture Capital. Eu acho que o investimento em empresas privadas, em geral, na América Latina, deve ter crescido bastante, mas muito focado no Venture Capital, que foi uma área que nos últimos 5 anos teve um crescimento muito grande, que era pequeno e virou grande. O Private Equity tradicional vem crescendo, mas eu acho que não a taxas tão altas. Eu acho que o ciclo de câmbio desvalorizado e um pouco das dificuldades econômicas afetaram o retorno em dólar do mercado, né? E aí você tem a indústria como um todo, acho que já teve momentos de captação mais fortes do que teve nos últimos anos. Então, eu acho que gradualmente, com a recuperação da economia, com o câmbio mais estável, a gente está com uma inflação controlada, eu acho que isso deve refletir num câmbio mais estável daqui para frente. Eu acho que os retornos em dólares começam a demonstrar a oportunidade, e o investidor internacional acho que deveria começar a vir mais. O mercado local, ele é um mercado que está em crescimento, né? A própria XP fez um fundo de private equity, tá? Então você tem fundraisers, né? Captações no mercado local, mas é muito pequeno ainda em relação ao capital internacional. Se você pega as captações locais e converte para dólar, elas ainda
não são relevantes no crescimento do mercado como um todo, né? Então, eu acho que o mercado de private equity, ele tradicional, ele ainda não teve um crescimento tão grande nos últimos anos. Eu acho que daqui para frente, acho que ele deveria começar, talvez, a acelerar um pouco esse crescimento. E teve alguns players que até saíram, né, desse mercado. A gente viu aí nos últimos tempos, talvez por falta de performance ou alguma outra estratégia. Você acha que com essa questão da economia podem outros players aparecerem, alguma outra assim, ou outros players também saírem? Qual que é a sua visão aí com relação a competidores? Eu acho que se você olha assim, novos fundos no mercado de privado em geral, os nomes novos, eles são mais os nomes de venture e growth, né, que são os investidores de venture em geral, né, desse segmento. Private equity tradicional tem muito pouco player novo, e é mais difícil, assim, é mais lento o processo de maturação de equipes e de fundos. Então, eu acho que você tem poucos nomes, e se você pegar os nomes que saíram nos últimos 10 anos e os que entraram, eu acho que saiu mais do que entrou, de players de porte, né, relevantes. Mas eu acho que gradualmente, devem ir, sim, surgindo novos gestores, mas o principal número de novos players tem vindo mais na área de venture e growth. Legal, acho que a gente está com 3 minutos aqui para finalizar, podia ficar falando horas aqui sobre esse assunto. Queria saber se você tem alguma consideração final, né, para dar aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Passo a palavra para você. Não, acho que consideração final é agradecer para a XP essa oportunidade e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem no desenvolvimento do mercado e da educação financeira. Eu acho que você, no começo da live, estava falando justamente do investidor começar a olhar o private equity como uma oportunidade, porque o brasileiro se acostumou muito com o juro alto e ficou preguiçoso, né, nos seus investimentos. O juro baixo, ele te empurra para você buscar outras oportunidades. E aí, realmente, private equity é básico na carteira em mercados como os Estados Unidos, né? Então, é uma classe de ativos que, no longo prazo, ela cria um retorno excedente em relação ao básico, né? Que é ações, dívida e mesmo outros instrumentos como o real estate. Tipicamente, o private equity ele tem um retorno maior. Não é uma categoria de ativos para grandes participações da carteira, mas um pouquinho, eu acho que sempre faz sentido. Acho que a XP foi pioneira com um fundo com distribuição mais ampla. Eu acho que é uma tendência que gradualmente as pessoas deveriam estudar e conhecer e cada vez mais ficar próximos aí do private equity. Perfeito. Ricardo, eu queria muito agradecer a sua presença, a participação aí, Pátria, né, Kaique como moderador, e ter você aí dando essa aula de tendências e futuro de private equity aí no nosso último dia de Expo. E agradecer toda a audiência. Obrigada, e ano que vem tem mais. Abraço a todos. Obrigado, gente. Obrigado, um prazer. Obrigado, Boa noite pessoal. a todos. Boa noite.